A rua, que hoje tem o nome do exímio poeta e douto genealogista Dom Gonzalo Argote de Molina, foi outrora uma das vias mais irregulares da cidade, onde havia entre alguns bons edifícios, vários casebres que serviam de refúgio a pessoas de fama pouco invejável e costumes não muito dignos de imitar-se. Diz a tradição que, num desses casebres, o mais sujo e abandonado de todos, vivia nos finais do século XV, uma certa anciã, considerada pelo povo mulher sobrenatural e extraordinária, com o seu ranço de feitiçaria. Era uma velha de miserável aspecto e horrível índole, muidada à feitura de filtros e beberagens, lançadora de cartas, adivinha e íntima amiga de todas as mulheres da sua laia, com quem se reunia à noite, em cerimônias misteriosas, que davam muito que falar aos moradores do bairro. Naquelas noites sombrias, a velha mulher reunia-se com suas amigas de práticas misteriosas em um ambiente que exalava um ar de perversidade. A sala escura era adornada com objetos estranhos, criando uma atmosfera que sussurrava a malevolência. Velas trêmulas lançavam sombras dançantes nas paredes, fazendo com que os rostos das bruxas parecessem deformados e distorcidos. O chão estava marcado com símbolos misteriosos traçados em um vermelho escuro, que lembrava sangue coagulado. No centro, um caldeirão repousava sobre brasas incandescentes, exalando um odor acre e nauseante. Ao seu redor, pedaços de animais sacrificados eram dispostos, como gatos, galinhas e bodes. As bruxas, vestidas em trapos e adornadas com colares de dentes e ossos, moviam-se de forma cadenciada, lançando ingredientes sombrios no caldeirão fervente. Seus cânticos obscuros, incompreensíveis para os não iniciados, ecoavam pelo quarto, criando uma cacofonia arrepiante. O som parecia vir de todas as direções, como se forças sobrenaturais invisíveis respondessem às suas invocações. Enquanto isso, as bruxas balançavam amuletos e pergaminhos cobertos de símbolos antigos, sussurrando palavras de poder que reverberavam no âmago de quem as ouvia. Sacrifícios de animais eram comuns nesses rituais, e o sangue escorria para uma fenda no chão, alimentando a terra profana daquele lugar. À medida que as bruxas continuavam seus rituais, uma sensação de opressão e desespero se instalava, como se o mundo estivesse à beira de uma ruptura sobrenatural. Tinha a bruxa um filho, sabe Deus de quem. O filho da bruxa era uma figura imponente e sinistra, um rapaz de estatura elevada e aspecto ameaçador. Seu rosto era marcado por cicatrizes de inúmeras brigas e seu olhar carregava uma expressão de crueldade. De modo geral, sua aparência era um reflexo de sua personalidade deturpada. Ele não era apenas um mero espectador das práticas misteriosas de sua mãe, mas um participante ativo. Ele parecia levar prazer nas ações sombrias, colaborando de forma entusiástica na execução dos rituais macabros. Em suas mãos, animais eram sacrificados com indiferença, e ele parecia encontrar satisfação nos lamentos agonizantes das pobres criaturas. Além disso, o jovem era um verdadeiro espírito incorrigível quando se tratava de sua vida pessoal. Frequentemente, ele causava escândalos na vizinhança, regressando ao casebre nas primeiras horas da madrugada, sempre acompanhado de meretrizes e pícaros, que partilhavam com ele uma existência ociosa e degradada. Sua violência e brutalidade não conheciam limites. Ele tinha fama de ser um espadachim implacável, envolvendo-se frequentemente em duelos mortais e deixando um rastro de infortúnio por onde passava. Sua fama era tão temida que as pessoas cruzavam a rua para evitar seu caminho, com medo de atrair sua ira. O filho da bruxa era uma presença ameaçadora que pairava sobre a vizinhança, e sua maldade só era igualada pela da própria mãe. A combinação de sua natureza perversa e a influência da bruxa criavam um ambiente de escuridão, onde ninguém estava a salvo de sua malignidade. Certa noite ao chegar, sozinho embriagado ao casebre, encontrou a porta trancada. Por mais que batesse, não conseguia abri-la, pois sua mãe e as outras bruxas, que então se recolhiam num porão, absorvidas em suas práticas de feitiçaria, não ouviram as batidas, os gritos e palavrões do rapaz. Enfadado e mal conseguindo manter-se de pé, devido ao muito vinho que havia bebido,
Por falta de outro lugar mais adequado para passar o restante da noite, que era fria e desagradável, o homem meteu-se num grande forno, situado no lado de fora da casa. A velha costumava acendê-lo de manhã, para assar os pães destinados aos vizinhos. Estes, em retribuição a esse serviço, pagavam à bruxa algumas moedas de ouro, cujo montante não é especificado pela tradição. Mal entrou o grosseirão no forno, caiu no sono. E tão pesado e profundo era o sono que, mesmo depois do nascimento do sol, continuou o rapaz a ressonar sobre os tijolos como se estivesse numa cama de penas macias. E, então, aconteceu que, chegada a hora em que a horrível bruxa costumava acender o fogo, enquanto atirava as chamas os troncos secos, ouviu que do cerne do forno elevaram-se gritos, alguém implorava por socorro. Reconhecendo, pela voz, que quem gritava era o próprio filho, desesperada por não poder salvá-lo, e depois de inúteis esforços, a bruxa caiu no chão, de joelhos, e, com as mãos cruzadas, rezou pressurosamente todas as orações que lhe vieram à memória. Dentro do forno, o filho da bruxa estava encurralado, envolto em um pesadelo de calor abrasador e chamas que pareciam lambê-lo implacavelmente. O ambiente era infernal, com o fogo consumindo o oxigênio, tornando a respiração cada vez mais difícil. Seu corpo robusto e rústico estava nu, já que o calor insuportável o obrigara a se despir de suas roupas. As chamas lambeiam sua pele, que começou a arder em vermelho intenso, deixando sua epiderme encharcada de suor e bolhas dolorosas. Sua agonia era visível nos contornos de seu rosto, que se retorcia em uma máscara de sofrimento indescritível. Seu cabelo estava chamuscado, seus olhos avermelhados e cheios de desespero. A cada respiração, o ar abrasador queimava seus pulmões, fazendo-o tossir e gemer de dor. Cada parte de seu corpo parecia estar em chamas, e o calor insuportável fazia com que sua mente oscilasse entre a lucidez e a insanidade. Seus gritos iniciais, que não foram ouvidos pelas bruxas absorvidas em seus rituais, deram lugar a gemidos angustiados e supressão de lágrimas ardentes. Ele tentou em vão mover-se dentro do forno, mas o espaço apertado e as chamas impiedosas o impediam. Sua pele estava encharcada de suor e sujeira, e a agonia que ele sentia era palpável. Seus músculos se retesavam, e ele buscava desesperadamente uma saída daquele pesadelo ardente. Cada segundo dentro do forno se estendeu como uma eternidade de tormento, enquanto o fogo ameaçava consumir tudo. Seu coração batia descompassado, ecoando na escuridão do forno e no silêncio agourento. A morte parecia iminente, uma sentença de fogo e sofrimento. Correram ao local várias pessoas, mas nenhuma delas conseguiu conter as chamas, que rapidamente assumiram as maiores proporções, fazendo ver, a quem quisesse, que aquele infortúnio não passava de um castigo providencial, em retribuição à impiedade do filho e à feitiçaria da mãe. A atmosfera na rua estava tensa, com espectadores horrorizados se reunindo ao redor da casa da bruxa, incapazes de conter as chamas. A velha, desesperada e impotente, havia caído de joelhos e rezava com fervor todas as orações que vinham à sua mente, buscando uma intervenção divina. Foi nesse momento de desespero que um frade da Ordem de São Francisco, chamado Frei Diego de Alcalá, conhecido por sua reputação respeitada e atribuído a alguns milagres, passou pela rua. Ele viu a situação crítica e compadeceu-se das lamentações da velha bruxa e dos gritos agonizantes do jovem aprisionado no forno. Frei Diego agiu com determinação e correu para o forno, onde as chamas eram intensas. Ele rezou fervorosamente um par de salve rainhas à Virgem de Antígua, enquanto o fogo rugia ao seu redor. A multidão olhava com espanto, mantendo uma certa distância por causa do calor intenso. Então, algo extraordinário aconteceu. As chamas que cercavam o filho da bruxa se apagaram instantaneamente, como se tivessem sido extintas por uma força sobrenatural. O rapaz saiu ileso do forno, sem a menor queimadura em seu corpo, mesmo após ter estado no epicentro do fogo voraz.
Foi um momento de espanto e admiração, pois a intervenção divina de Frei Diego de Alcalá tinha revertido o destino sombrio do filho da bruxa. A velha, impressionada com o milagre, abandonou suas práticas de bruxaria e tornou-se fervorosamente devota, enquanto o filho, transformado por esse evento milagroso, seguiu o caminho do arrependimento e eventualmente se tornou prior de um convento franciscano em Granada. Esse milagre não apenas encerrou as atividades malignas da bruxa, mas também trouxe redenção e transformação à Rua do Forno da Bruxa. No entanto, a memória do que aconteceu naquela noite assustadora continuaria a ecoar na tradição local, lembrando a todos que o sobrenatural pode tanto castigar como redimir.